Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 8. Quero falar um pouco com os irmãos hoje sobre a obra de Deus em nós, sobre o trabalhar do Senhor em nós. Aliás, é um assunto que eu amo ensinar e pregar, né? Porque, de fato, a vida cristã só tem sentido se Deus estiver trabalhando em você. Amém? Diga comigo, a vida cristã só tem sentido se Deus estiver trabalhando em mim. Amém? Quantos têm crescido no Senhor nos últimos anos? Diga amém, né? A vida cristã é assim, você vai desenvolvendo ela, né? Você vai tendo comunhão com Deus, andando com Deus, Deus vai te ensinando, Deus vai moldando o seu caráter, moldando a sua vida, e você vai crescendo no Senhor, não é? Aqui em Romanos, no capítulo 8, só eu que não abri, perdão. Eu quero ler um versículo com você. Versículo 29, Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Vamos ler mais uma vez? Romanos 8, 29, porquanto os que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Diga comigo, eu fui chamado para ser a imagem do Filho de Deus, né? Aí ele completa, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro, primogênito, o Filho perfeito de Deus, entre muitos irmãos que somos nós. O texto, Paulo diz, porquanto os que de antemão conheceu. Pastor, antes de eu conhecer Jesus, quem eu era, quem nós éramos antes do Senhor? A Bíblia diz que nós éramos criatura, feitura dele. Toda pessoa na terra foi feita por Deus, amém, queridos? Somos feitura dele. Quando eu passei a conhecer Jesus, isso mudou. Eu agora não sou mais criatura, eu saí de um lugar e fui para outro, não é? João capítulo 1, verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então diga comigo, antes de eu conhecer Jesus, eu era criatura. Diga, ao receber Jesus, eu fui feito. Amém? Deus fez você um filho, através de Jesus. E o propósito agora é que Deus vai trabalhar em você para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que você tenha a imagem do Filho de Deus. Amém? Pastor, o que Deus está fazendo hoje? Está trabalhando em você, por mais que você não perceba. Deixa eu te indicar um livro. Eu leio muito, né? Estou sempre indicando livro. Deixa eu te indicar um livro do pastor Luciano Subirá. Compre esse livro, querido, tenha esse livro lá na sua estante, um dia o Espírito Santo vai te levar a ler ele. O Agir Invisível de Deus. Compre esse livro. Nesse livro ele vai contar o testemunho de como começou o ministério dele, e como Deus permitiu um acidente gravíssimo, que ele quase morreu. Então ele vai contar como que Deus revelou para ele que em meio em tudo aquilo Deus estava trabalhando. Eu quero te dar uma palavra, mesmo naqueles momentos mais difíceis da sua vida, saiba de uma coisa, irmãos, Deus continua trabalhando em você. Amém? Às vezes a gente não entende, não é? O agir de Deus. Às vezes a gente fica um pouco confuso, né? A gente tem até aquele sentimento que Deus foi embora, ou que Deus não está agindo. Nossa, minha vida está tão xoxa, está tão pouco. Não, queridos, nunca pense isso, porque Deus está agindo em você, Ele está trabalhando em você, porque Ele tem um propósito. Agora que você o conheceu, o propósito dele é fazer em você a imagem do Filho dele. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o modelo. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Nós também somos filhos, mas nós estamos num processo de transformação. Deus está mexendo na nossa vida, Deus está mexendo no nosso caráter, Deus está trabalhando no nosso casamento. Amém? Os casados aí, Deus está trabalhando na sua vida, por mais que você não perceba, querido. E às vezes a gente murmura, às vezes a gente reclama, às vezes a gente faz biquinho para Deus, né? Porque parece que Deus não está trabalhando. Está sim, querido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, dá glória a Deus, né? A Bíblia diz que as coisas concorrem, cooperam para o seu bem. Você é filho de Deus, o seu Pai está cuidando de você. Ele tem um propósito, Ele tem uma meta,
E ele não desiste da meta dele. A meta dele é fazer com que eu e você, a cada dia, tenhamos mais ainda a imagem do Filho de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 4. Deixa eu te mostrar um outro texto que está ligado com esse aqui. Gálatas capítulo 4. Lê comigo aí o verso... Vamos ler só o versículo 14. Paulo dizendo assim: meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Diga bem forte comigo, até todo mundo vai, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo está falando dos seus discípulos, daqueles os quais ele ganhou para o Senhor, e ele começou um processo aqui, não é, de discipulado. Ele começou um processo ensinando essas pessoas, e ele usa uma expressão aqui, irmãos, que eu queria chamar a sua atenção. Ele diz assim: irmãos, de novo eu sofro dores de parto. Aqui nós temos algumas mulheres que ganhou filho, né? E se nós tivéssemos tempo aqui para dar o microfone para algumas mulheres vir aqui à frente e contar para nós o que é dores de parto, né? Algum tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo que as mulheres são muito mais fortes do que os homens. Eu estou começando a acreditar. Você já viu tanto que homem é mole para dor, irmãos? Qualquer coisinha, né? Ele faz um negócio, não é? A mulher é mais resistente à dor. Então Paulo aqui usa o exemplo da mulher que sente dor de parto. Ele diz: de novo estou sentindo. Diga comigo, de novo. É porque ele sentiu antes. Novamente eu estou sentindo dores de parto. Eu já senti outras dores. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Quando Deus começa a trabalhar em você, às vezes tem dores também. E quando você decide trabalhar na vida de outras pessoas, você tem que se preparar para sentir dores. Porque Deus trabalha na sua vida, te dá maturidade, te dá conhecimento, para você despejar em outras pessoas. A vida cristã é assim. Os mais velhos sempre cuidam dos mais novos. Aqueles que são mais maduros cuidam dos que ainda são criança. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus trabalha em você e espera que você trabalhe com outras pessoas. Vamos repetir isso? Diga: Deus trabalha em mim e espera que eu trabalhe em outras pessoas. Amém, irmãos? Então Deus trabalha em você, formando Jesus em você, mas você também precisa trabalhar nas pessoas. Paulo aqui está falando dos seus discípulos, né? Semana passada o irmão falou: pastor, eu quero começar um discipulado, eu quero começar algumas irmãs, eu quero reunir com algumas irmãs, eu posso usar aqui a igreja, a estrutura? Eu falei: pode, querida, faz aí. Fiz uma chave, entreguei na mão dela. É isso que ela quer fazer, ela quer discipular, ela quer ajudar. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Certamente, deixa eu pegar aqui uma carona na palavra do pastor Gustavo. Certamente você tem algo que as pessoas estão precisando. Certeza que você tem algo que muitas pessoas não têm e que você deve dar o que você tem às pessoas. Deus trabalha em você para você trabalhar em outras pessoas. Vamos dizer isso junto? Fala: Deus trabalha em mim para que eu trabalhe em outras pessoas. Glória a Deus. Eu ia repetir aquela palavra de quarta-feira, né? Quarta-feira nós falamos daquela parábola do bom samaritano, né? E Deus falou muito conosco aqui quarta-feira. Na verdade foi uma exortação também, né? De como aquele homem foi usado na vida de uma pessoa que havia sido assaltada, que havia apanhado, estava machucado, estava à beira do caminho. Jesus disse que um sacerdote, irmãos, passou por aquele homem e não fez nada por ele. Esse sacerdote fala de mim e de você. Hoje nós somos os sacerdotes do Senhor. Sacerdote é aquele que ministra ao Senhor. Quem ministrou ao Senhor aqui hoje? Dá glória a Deus. Então você é um sacerdote. A Bíblia diz que aquele sacerdote viu aquele homem, mas passou de largo. Depois veio um levita, veio um músico, aquele que adora na casa de Deus, aquele que ministra no altar de Deus, viu também aquela situação, e a Bíblia diz que ele também passou de largo. Depois veio um samaritano, inimigo do povo de Israel. A Bíblia diz que aquele samaritano viu aquele homem
e se aproximou. O texto diz assim: e chegou perto, e o assistiu, e viu o estado, a condição dele. Hoje eu passei o dia meditando naquele texto, e Deus não deixou eu pregar naquele texto. Deus me levou para um outro lugar, durante o período que nós estávamos adorando. Mas eu preciso citar algumas coisas aqui hoje, para nós, porque o Senhor quer trabalhar em nós, e nos ensinar a trabalhar em outras pessoas. Posso ouvir um glória a Deus? Com certeza, lá onde você trabalha, onde você vive, tem pessoas que estão precisando de você. Eu te garanto, eu te afirmo que tem pessoas lá que precisam da sua oração, que precisam da sua atenção. É interessante, irmãos, que aquela estrada que aquele homem foi assaltado e foi violentado, eu passei por aquela estrada em 2014, quando eu estive em Israel. Ela tem cerca de 25 a 30 quilômetros. Até hoje é uma estrada extremamente movimentada. Você sai de Jerusalém e vai até Jericó. Jericó, ela está literalmente debaixo daquele monte onde o Satanás, onde o diabo tentou Jesus. Então é uma estrada muito movimentada, passa pela cidade de Jesus, passa por Nazaré. E na época, aquela estrada era muito mais movimentada ainda. Naquele tempo, em Israel havia 12 mil sacerdotes, e boa parte deles morava em Jerusalém, e havia muita sinagoga, tanto em Nazaré, até em Jericó, aquela estrada havia muita sinagoga. Então aqueles sacerdotes, eles saíam muito do seu lugar, e passavam por aquela estrada, porque eles iam para as sinagogas ensinar. Mas eles, vendo a situação daquele homem, eles não se envolveram com aquele homem. Sabe por quê? Porque eles tinham medo de se contaminar. Então eles não socorreu aquele homem, porque eles não queriam se envolver com aquele homem, com os problemas daquele homem, e se contaminar. Na verdade, queridos, a atual igreja cristã, ela tem melhorado no que diz respeito a amar os perdidos, no que diz respeito a cuidar do sofrido, mas ainda há muita hipocrisia no nosso meio. Existem duas coisas em nós, nos sacerdotes, nos religiosos, né? O tema da palavra quarta-feira foi a unção que os religiosos não têm. Ainda existe muita hipocrisia religiosa em nós, e ainda existe muito, nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Nós pensamos pouco no outro, nós sentimos pouco a compaixão, não é? Compaixão é sentir a dor do outro. Por quê, pastor? Por causa da nossa religiosidade, não é? O povo cristão, ele se preocupa muito com a vida própria, né? E a igreja atual ainda mais. Ela é uma igreja que está preocupada com a sua prosperidade, a igreja que está adorando a vitória, não é? E não entende que vitória é que nós deveríamos andar nela. Vitória para os cristãos hoje, irmãos, são coisas: carro, casa, bens, material, um emprego, uma faculdade, um MBA, não é? Alcança algo, alcancei a vitória. Mas se você olhar biblicamente, vitória é vencer o pecado. O que é vitória? Essa é a vitória, vencer o pecado. Amém? E havia um pecado naquele sacerdote, um pecado gravíssimo, irmão, porque ele não conseguia sentir a dor do perdido. Se você não consegue sentir a dor do perdido, olha, há uma grande probabilidade de Jesus não estar em você. Isso é forte, não é? É muito forte. Se você não sente dor pelos que estão sofrendo, há uma grande chance do Espírito Santo não estar em você. O ministro de louvor, o levita, fez o mesmo, irmão. Mas a Bíblia diz que aquele samaritano, ele olhou para aquele homem e o assistiu. Foi lá, colocou remédio nas suas feridas, colocou óleo, colocou o azeite, deu vinho, levou ele para uma hospedaria, que é uma tipologia da igreja, cuidou daquele homem, pagou a despesa e ainda disse para o dono do hotel: quando eu voltar, se tiver algo mais, eu pago, cuida dele aí para mim. Colocou ele numa hospedaria, deu toda a assistência para aquele homem. Irmãos, se Jesus está trabalhando em você, se Jesus está trabalhando em mim, escute isso, nós seremos como aquele samaritano. Amém, queridos? Porque Deus não valoriza coisas. Eu gosto muito de uma frase do pastor José, que diz que Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. Vamos dizer isso junto? Diga: Deus não ama
coisas, né? Aquela palavra que eu preguei aqui há um tempo atrás, igreja sendo igreja, eu estou repetindo ela em todo lugar que eu vou pelo Brasil, não é? Mostrando para os pastores e para a igreja que nós precisamos entender uma coisa: nós não podemos fazer a igreja para as pessoas frequentarem. Pastor, onde que foi que a igreja veio empobrecendo? Quando ela começou a fazer a igreja para as pessoas frequentarem. Então os pastores gastam milhões, irmão, com beleza de templo, com conforto de templo, né? Você gasta milhões para fazer belos prédios, você gasta milhões com mídia, porque fazemos igreja para as pessoas frequentarem. E igreja não é feito para as pessoas frequentarem. Igreja é uma família para se pertencer. Olha lá a frase, diga comigo: igreja é uma família para se pertencer. Nós não podemos fazer igreja para as pessoas, porque Jesus não é um produto que nós oferecemos. Amém, queridos? Vamos dizer junto, diga: Jesus não é um produto que nós oferecemos. Não podemos fazer culto para as pessoas frequentarem. Não podemos fazer igreja para as pessoas frequentarem. Irmãos, igreja é um hospital. Igreja dá trabalho. Quando eu digo igreja, não estou me referindo a esse nome que está aqui atrás, estou me referindo a você. Nós estamos aqui, irmãos, para ser bênção na vida das pessoas. Nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas, para ser útil na vida das pessoas. A igreja só faz sentido se ela for uma família que acolhe, que recebe, que se importa. Posso ouvir um amém? Que se importa, que paga a conta, que paga o custo. O irmão aqui do nosso meio me contou uma história esses dias que ele está vivendo. Essa história tem me tirado o meu sono, irmãos. Eu tenho falado para Jesus, falei: Senhor, nós temos que cuidar desse cara, e cuidar bem, porque nós somos uma família. Quem entende isso dá glória a Deus, né? Mas eu quero voltar com você, vai comigo para Tiago. Eu quero falar um pouco com você sobre essa obra de Deus em nós, sobre esse trabalhar de Deus em nós. Por quê, pastor? Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Você só dá o que você tem. E nós estamos caminhando para um tempo, irmãos, que a igreja precisa reciclar. Eu contei aqui, vou repetir. O meu genro, o Renan, ele faz um evento que chama Vocari. O Vocari é um evento para despertar os jovens para o ministério. Por isso tem esse nome, Vocari. Que fez no Paraná, com 1.500 jovens. A maioria filhos de crentes, filhos de pastores. Depois de uma ministração lá, o pastor perguntou assim: quantos de vocês aqui já pensaram ou pensam em suicídio? Tinha mais de 1.400 jovens, passava um pouquinho de 1.400, 400 jovens levantaram as mãos. Escute, eu estava em Franca, alguns meses atrás, estava terminando a pregação, o Espírito Santo veio a mim e disse: para tudo, faça um apelo, tem um monte de gente aqui querendo suicidar. Aí eu parei tudo, o pessoal ficou assim meio assustado. Eu chamei as pessoas que estavam ali, que queriam tirar a sua própria vida. Irmãos, ficou todo mundo assustado com o número de pessoas que veio à frente. Eu coloquei aí um testemunho no grupo, não sei quantos de vocês viram, de um empresário que estava lá, que ia tirar a sua vida. Aí vou pregar semana passada na MCM, estou lá pregando lá no intensivo de missões, mesma coisa, terminando a palavra, o Espírito Santo falou: tem um monte aqui querendo suicidar. Faço o apelo, novamente vem um monte de gente à frente. Irmãos, quando eu digo um monte, eu não estava exagerando. Entupiu ali à frente, não deu mais para continuar o culto. Jovens, moças, rapazes, ali chorando, desesperado. Eu abracei um e falei: pastor, o que eu mais quero nesse último dia é morrer. Eu falei: por quê? Eu falei: eu não sou amado. Irmãos, eu dei um beijo no rosto dele. Ele falou: eu não sou amado, ninguém me ama. Sabe? E outras vezes que Deus tem me usado, lá em Goianésia foi a mesma coisa. Deus falou comigo, eu fiz o apelo e as pessoas vinham à frente. Queridos, como as pessoas estão necessitadas da vida de Jesus que está em você. Você não pode carregar a vida de Jesus e não reparti-la. Posso ouvir um amém da sua boca? Você não pode carregar Jesus com você e não repartir Ele.
Jesus é o pão que deve ser repartido, irmãos. Quem entende isso, diga amém. E Deus trabalha em nós para isso, não é? Eu estava conversando com um pastor esses dias, né? E ele falou: eu vi uma pregação sua nas redes sociais e você critica o G12. Eu falei: não, eu não critiquei o G12. Eu fiz um comentário, não é? Porque a imaturidade da visão fez mais mal à igreja no Brasil do que bem. Ela cresceu, ela encheu de gente. Alguns se converteram, sim, muitos se converteram e nasceram de novo. É verdade também que muitos se desviaram. E é verdade também que nós enchemos a igreja de pessoas imaturas, líderes mal preparados. Mas não é o caso dessa igreja. Aqui não tem nenhum novo convertido aqui dentro, irmão, não tem nenhuma. Vocês já são pessoas crescidas no Senhor, né? O pastor lá de Guatu perguntou assim para mim: como é que está lá a sua igreja? Eu falei: está benção. A igreja de Goiânia, eu amo pregar nela, porque só tem crente amadurecido, então fica fácil pregar, porque eu gosto de pregar para gente mais madura, que é você. Agora nós não podemos, irmãos, crescer no Senhor e não repartir o Senhor. Posso ouvir um amém? Aqui dentro tem ministérios tremendos aqui dentro, irmãos, ó. Aqui dentro tem pessoas com potencial. Eu fico olhando essa igreja, eu fico maravilhado. Eu converso com alguns irmãos, eu fico impressionado. Pessoas vêm falar comigo, eu recebo revelação. Tantos homens e mulheres de Deus que estão aqui. Agora nós precisamos desenvolver isso, precisamos pôr para fora. Posso ouvir um glória a Deus? Essa atitude da Vanessa, glória a Deus. A atitude da Paula de querer fazer discipulado, glória a Deus, e muitos outros aqui que eu já estou vendo. Irmãos, é isso mesmo, nós temos que ser igreja. A igreja está aqui para fazer a diferença na sociedade, para se importar com as pessoas. Não fui tomar o café com você ontem porque eu não dei conta mesmo, velho. Mas nós estamos conversando. Eu vou tomar café, você não vai escapar de mim não, meu filho. Eu vou tomar esse café seu, pode ficar veaca aí, meu. Amém? Vamos ler um texto aqui em Tiago. Tiago capítulo 1. Versículo 19, olha como ele começa o versículo 19: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra alma, que no original grego é psique, que é a vida humana. Tá bom? 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Até aqui por enquanto. Pastor, o que esse texto tem a ver com crescimento? O que esse texto tem a ver com maturidade? Esse texto tem tudo a ver com maturidade. Esse texto tem tudo a ver com crescimento. Você quer crescer? Quantos aqui querem crescer no Senhor? Preste atenção no que eu vou falar. É necessário, não tem como, é inevitável. Se você não tiver a fim de praticar o que eu vou falar agora, você vai crescer muito lentamente. Ele diz assim: irmãos, sabei dessas coisas que nós precisamos saber. Tiago vai falar de coisas que nós precisamos saber. Ele diz: todo homem, eu, você, independente da maturidade, do cargo, enfim, ele está falando a todos. Ele diz que todos os homens precisam saber de algo. Esteja pronto para ouvir. Diga comigo: só cresce quem ouve. Mais uma vez: só cresce quem ouve. Pastor, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Marta corria de um lado para o outro, agitado com muitas coisas, preocupadíssima com a casa, com a poeira da cortina, com a louça a lavar. Mas a Bíblia diz que a sua irmã Maria, ela quedava-se, ela sentou-se, ela parou tudo. Diga comigo: há momentos na vida cristã para tudo. Ela parou tudo e ela sentou aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos. Posso ouvir glória a Deus? Você nunca vai crescer se você não parar para ouvir. Irmãos, hoje inveja é pecado, né, pastor Gustavo?
O pastor Gustavo afirmou. Hoje eu pequei. E pequei dentro do salão, é mole? Fiquei com inveja hoje, irmãos. Fiquei com inveja do Cleito. Fiquei com inveja de você hoje. Ele falou assim: tem 2 dias que o meu celular está descarregado, eu nem vi. Falei: ô Jesus, me liberta, Senhor. Tem 2 dias que o celular do cara está descarregado, ele nem viu. Falei: ô Senhor, hoje eu amaldiçoei o WhatsApp, eu vou te amaldiçoar em nome de Jesus. Amaldiçoei o Instagram, amaldiçoei tudo, irmão. Não, o Cleito tem que orar com nós aqui, né? A Dani, irmão, começou a andar com ele, tá do mesmo jeito. Esse cara é bom para discipular, porque a Dani também é ruim de WhatsApp. Se você quer crescer, é necessário você dedicar um tempo. Irmãos, eu dou graças a Deus por alguns homens na minha vida. Pastor José Rodrigues pegava no meu pé quando eu conheci Jesus. Todo dia que ele me via, aliás, eu confesso que tinha dias que eu cortava a volta para não ver ele, porque todo dia que eu me via, ele dizia assim: como que está o seu tempo com Deus? Pergunta para o seu irmão, fala: como está o seu tempo com Deus? Eu chegava no seminário, ele me abordava no corredor: Geraldo, e aí, como que está o seu tempo com Deus? Ele me chamava na casa dele para fazer alguma coisa. Quando eu chegava lá, ele dizia: como está o seu tempo com Deus? No dia do culto, nós tínhamos 2 cultos por semana, quinta e domingo. Chegava no culto, ele dizia: Geraldo, como está o seu tempo com Deus? Um dia eu falei: quando o senhor vai perguntar para mim quanto está o seu tempo com Deus? Como está o seu tempo com Deus? Ele disse: o dia que você me falar como está o seu tempo com Deus. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu aprendi isso. E eu comecei com ele. Ele falava assim para mim: Geraldo, até que hora que você trabalha? Eu falava: meus funcionários param assim, que às vezes eu vou até umas 6h30. Ele falou: faz o seguinte, todo dia 5 horas aqui na minha casa. Aí ele tinha um lote vago, cheio de mandioca. As mandiocas eram grandes assim, né? Aí nós orávamos debaixo dos pés de mandioca. Aí depois de um tempo eu fui orar em cima do pé de abacate. Eu subi em cima do pé de abacate e ficava lá orando. Ele ficava lá debaixo do pé de goiaba e eu em cima do pé de abacate. Mas ele cobrava sempre de mim. O Tiago está dizendo aqui: todo homem tem que estar pronto para ouvir. Irmãos, quantos aqui sabem que Deus fala? Quem aqui tem Bíblia? Você tem Bíblia aí? Tá. Quanto tempo você deu essa semana para ouvir Deus falar através da palavra? Porque essa palavra é a boca de Deus para você. Pare um tempo, irmãos. Desliga tudo, desliga o WhatsApp. Fala assim: Cleito, ora por mim, que eu preciso ser liberto. Para tudo. Fica lá um tempo, pega a Bíblia, senta debaixo de uma árvore, vai lá para o seu quarto, liga o ar-condicionado e fica ali um tempo. Pastor, isso é difícil, eu fico lá, a minha alma fica agitada. Você acha que a minha não fica não? Pastor, eu entro para o quarto, a minha alma fica me lembrando do cheque que vai cair. Você acha que a minha não lembra também não? Pastor, eu entro para o quarto, eu lembro que amanhã eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Irmãos, essa geração é uma geração acelerada, uma geração que não consegue parar, não consegue desligar, né? A mídia está assim, o mundo hoje acelera a nossa mente o tempo todo. A gente tem dificuldade de ouvir. Irmãos, faz uma reunião que você vê com o pastor. Eu estou me preparando para o dia 23 de fevereiro. Nós vamos fazer um fórum aqui de pastores. Irmãos, como é difícil reunir com um pastor, porque eles só sabem falar, fala demais. Hoje eu estava conversando com um na internet, irmãos, ele não deixava eu falar. Teve uma hora que eu falei assim para ele: posso falar? Porque fala demais. Mas ele está dizendo que todo homem esteja pronto a ouvir. Você precisa parar um tempo, ficar com a palavra, ficar ali quieto, ouvindo a voz de Deus. Eu lembro de uma professora que nós tínhamos no seminário. Ela é médica, a irmã do pastor João. Como é que é o nome dela? Não é Rosa, não é Rosa. Marta, doutora Marta. Ela foi nossa professora. Um dia ela falou assim: Geraldo, eu todo dia vou ter comunhão com Deus. É verdade que tem dia eu entro por quarto, Geraldo, eu não tenho nada para falar para Deus, eu não consigo orar. Sabe aquele dia mal? Mas aí eu entro por quarto, fecha a porta, você entra na Bíblia e fala assim: Deus, estou aqui, viu? E eu fico lá. E ela disse assim: não é de ver que de repente Deus começa a falar? Porque você deu tempo para Ele. Amém, irmãos? Ele está falando aqui de coisas necessárias, né? Olhe mais uma vez para a sua Bíblia no verso 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir, tardio para falar. Posso ouvir um amém? Amém. Tardio para falar. Não fale tudo, não seja apressado na hora de falar, mas fale
os oráculos de Deus. Irmãos, quando você ouve a Deus, quando você aquieta a sua alma para ouvir a Deus, você fala coisas que edificam pessoas. Você fala o que tem que ser falado. Você não vira um papagaio religioso. Você ouviu Deus, você tem uma palavra para a pessoa. É bom quando você senta com um homem de Deus assim, que ele tem uma palavra para você, não é? Um mês retrasado eu sentei lá com o pastor lá de Ribeirão Preto, Danilo Figueiredo. Nós conversamos um pouquinho e eu falei algo para ele, irmãos. Ele disse uma frase, mas naquela frase, como Deus falou comigo naquela frase: tardio para falar. Quando você se aquieta com Deus, você sabe o que fala para as pessoas, a hora de falar e como falar o que edifica, falar o que ajuda aquela pessoa, não é? E quando você não tem o que falar, não fala. Um dia uma irmã fez uma pergunta para mim aqui de escatologia, sobre a volta de Jesus. Eu não sei como que aquela irmã arrumou uma pergunta tão difícil para fazer para mim. Irmãos, eu pensei, ela falou, e aí, pastor? Eu fiquei assim, e o que o senhor diz? E eu falei, eu não digo nada, não sei nada. Eu falei para ela, não sei te responder. Ela falou assim, não, o senhor é pastor e não sabe me responder. Eu falei, é verdade, sou pastor e não sei te responder. Eu falei, mas me dá os textos aí, eu vou lá em casa dar uma vasculhada. Você não precisa inventar. Mas na hora certa, irmãos, que você fala por Deus, você edifica as pessoas. Às vezes é pouca coisa, não é muita coisa não, é pouca, mas o que você fala faz a diferença na vida das pessoas. Posso ouvir um glória a Deus? Né? Eu estou sendo discipulado pelo John Piper. Quem gosta aqui do John Piper? John Piper. Ele falou para mim que eu posso pregar só 45 minutos agora, então eu tenho que caminhar. Olha mais uma vez, ele diz assim: tardio para falar, tardio para irar. Diga comigo, tardio para falar. Olha aí o capítulo 3, versículo... Cadê o capítulo 3? Estava aqui hoje? Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, glória a Deus, capaz de refrear todo o seu corpo. Deixa eu fazer uma perguntinha básica aqui. Quem que já entrou numa fria porque falou demais, levanta a mão. Vou levantar duas, que eu sou pior do que vocês. Mas ele diz aqui, mas aquele que não tropeça no falar, protege até o seu corpo. Amém? Aí diz, tardio também no irar. Irmãos, a Bíblia não proíbe você de ficar irado. Sabia disso? A Bíblia não proíbe você de ficar irado, mas até para ficar irado tem a hora certa. É verdade, a palavra de Deus diz assim, olha, irai-vos e não... Pastor, por que às vezes a gente arruma umas confusões? Porque a gente ira antes da hora. A Bíblia não proíbe você de irar, mas você fica irado. Irmãos, não adianta, a ira não produz resultados. Ficar irado com uma pessoa, querer levar o negócio na força do braço, querer mudar as pessoas na voz, gritando, irado, pá, porque meu filho, você não vai, pá. Eles são rebeldes. Não adianta, irmão. Pessoas não é fácil. Trabalhar com pessoas não é fácil. Pastor, Jesus ficou irado? Ficou. Eu posso ficar irado? Posso. Efésios capítulo 4, se eu não me engano, verso 12, diz, irai-vos e não pequeis. Ué, tem como ficar irado e não pecar? Tem hora, irmãos, que você fica bravo com a pessoa, e a pessoa, opa, o que ela identifica? Ela identifica que aquela brabeza não é carne, aquela brabeza é autoridade. Posso ouvir um amém? Tem hora que você fala firme com a pessoa. Está irado? Tá, mas você não pecou. Fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu já te disse isso uma vez, duas vezes. Sua vida está sendo destruída. Eu vou te falar agora. Ouve, em nome de Jesus, ouve o que eu estou te dizendo. Você está irado? Estou, mas eu não estou pecando não. Eu estou tentando evitar você de morrer. Quem entende isso? Jesus fez isso? Abra sua Bíblia em João. Vamos ver como que Jesus fez. Evangelho de João. Deixa eu colocar uma marca aqui que precisa voltar depois. Capítulo 2, olha isso aqui. Nós precisamos ouvir a Deus, precisamos cuidar com as nossas palavras. A partir do verso 13, isso, João capítulo 2, verso 13. Estando próximo à Páscoa,
dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote, um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai, casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Até aqui está bom. Jesus ficou irado, não é? Por quê? Porque eles haviam feito da casa de Deus, que deveria ser a casa de oração, e a casa de Deus é você, não é? Eles tinham transformado a casa de Deus em um comércio, um negócio, né? As pessoas precisavam fazer sacrifício, então elas compravam animais para sacrificar ao Senhor, não é? Para a remissão dos pecados. Aquilo virou um negócio, aquilo virou comércio. Não tinha nada de fé, não tinha nada de Deus, não tinha nada de sinceridade ali, não é? Como a maioria das festas religiosas no mundo, é apenas comércio e forma de ganhar dinheiro. Quando Jesus viu aquilo, ele ficou possuído, ele ficou irado, e ele fez um chicote. E você acha que ele ficou lá na porta do templo com um chicote e disse: pessoal, ó o chicote aqui, dá licença, viu? Vai saindo por ordem alfabética. Jesus não disse isso. A Bíblia diz que ele usou aquele chicote, irmão. Ele ficou irado, ele chicoteou gente, ele virou a mesa dos cambistas, ele chutou o negócio, ele ficou brabo. O que Jesus estava fazendo? O que diz lá em Efésios: ele estava irado, mas não estava pecando, ele estava limpando a casa de Deus. Quem entende isso, dá glória a Deus. Diga bem forte comigo: haverá um momento que Deus vai me usar assim. Quem já ficou irado com o diabo? Irmãos, o diabo é igual cachorro lerdo. Alguém aqui já teve cachorro lerdo? Vou te explicar como que é cachorro lerdo. Ele está debaixo da mesa, você fala: tio, é tio, né? Tio não. Tio, sai daqui. Aí ele entra debaixo do armário. Aí você chega debaixo do armário e fala: tio, sai daqui. Ele entra debaixo da cama. Aí a gente: tio, sai daqui. Ele volta para debaixo da mesa. Cachorro lerdo é assim. O diabo é assim. Se você não usar certa vez da sua autoridade, aquilo continua a vida inteira. E às vezes na vida das pessoas você também tem que ser irado, você tem que usar de autoridade, de poder. Jesus aqui está usando é um poder, irmão. Agora pega um ferrão e vai lá no seu tio, pega um ferrão de arraia e diz: tio, sai daqui, mete ferrão nele para você ver. Ele some, ele não volta mais, porque você usou de força. Há momentos, irmãos, na nossa vida que a gente fica irado, mas a gente tem que tomar cuidado com a ira, porque a ira não produz resultados. Ele diz aí, voltando para Tiago, no versículo 20, ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Diga comigo: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você já deu vontade de pegar alguém pelo pescoço? Quem já teve essa vontade, levanta a mão. E quem já teve a vontade de apertar o pescoço até ele morrer? Isso acontece, né? Perguntaram para a mulher do Billy Graham, preste atenção, mulher do Billy Graham, hein? Muitos anos de casamento. Perguntou assim um dia para ela: você já pensou em divórcio? Ela disse: não, só em assassinato. A mulher do Billy Graham, hein? Então há momentos, irmãos, que a gente quer agir com as pessoas assim, mas não adianta, não funciona. É a ira nossa, é a nossa força. Diga comigo: na nossa força ninguém muda. Muda não, irmãos, muda não. Ontem eu preguei lá em Aparecida, né? Num bairro complicadíssimo, irmãos. É tanta droga, é tanto ponto de droga naquele bairro. Eu fiquei assustado. E o pastor lá está fazendo um trabalho com jovens. Ele disse: Geraldo, aqui no bairro não tem igreja que faz trabalho com jovens. Tem as igrejas mais tradicionais aqui, bem na porta da igreja dele tem uma Deus de amor, e muitas outras igrejas. Ele falou: o pastor quer levar esses jovens aqui a ferro e fogo. Eles não vão, Geraldo. Irmãos, eu fiquei impressionado com aquele jovem. Ele e a esposa dele venderam tudo, começaram um trabalho do zero lá em Aparecida. 2 jovens, bem novos, fazendo um trabalho com a juventude, ganhando jovens nas praças, na rua.
E ele estava me contando a luta. Foi, Geraldo, é uma luta, é difícil, não é fácil, muitos são rebeldes. Eu falei, querido, eu vou orar por você. Orei por ele, chamei ele a responder, vou orar por vocês. Vocês precisam de muita graça, e Deus vai dar essa graça para vocês. Ele disse, Geraldo, quando eu fico brabo aqui, eles vão embora, vai mais da metade embora, eu tenho que ir atrás tudo de novo. E eu falei exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Falei, cuidado para não ser a sua ira. Às vezes você está achando que é autoridade, e é ira humana. Quem está me entendendo? Às vezes Deus vai te usar em autoridade, você vai falar com força, com poder, né? Às vezes a linha é muito fina, você tem que saber a hora que de repente é você que está irado com aquela pessoa. E não muda, irmãos, não muda. Mas Deus pode te usar de forma firme e uma pessoa receber a transformação. Posso ouvir glória a Deus? Aí, versículo 21 de Tiago diz assim: porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Aí na sua Bíblia aparece a palavra alma, né? Alma aí no original é psique, é a vida humana. Ele está dizendo, olha, acolha, receba a palavra de Deus, deixa a palavra ser implantada em você, porque é essa palavra que vai mudar. Irmãos, se nós queremos crescer, é preciso dar tempo para Deus. Posso ouvir um amém? Se nós queremos crescer, nós temos que aprender a falar da forma certa, falar de forma temperada. Se nós queremos crescer, nós precisamos entender a hora de usar de autoridade e a hora que nós estamos na carne, que não vem de Deus, que você fala, que você foi infeliz nas palavras. Nós temos que aprender também. Toda transformação de Deus em nós começa pela palavra. Se você não tem um tempo com essa palavra, pastor Zé Rodrigues, ele disse para mim esse tempo atrás, Geraldo, eu não durmo sem ler todo dia 25 capítulos da Bíblia. Foi um voto que eu fiz com Deus até o arrebatamento ou até a minha morte. Todo dia eu leio 25 capítulos da Bíblia. Um dos homens que me ensinou sobre meditação na palavra de Deus, Christian Shen, ele já decorou o Novo Testamento, agora está terminando de decorar os Salmos, e vai decorar o Velho Testamento. Nós precisamos, irmãos, entender que essa palavra implantada em nós, ela é poderosa para salvar a nossa vida. Pastor, mas Jesus não salvou a nossa vida, Jesus salvou o seu espírito. Mas a sua cultura, a cultura do pecado, a religiosidade, o que o mundo colocou em você, precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser arrancado de você. E é essa palavra que arranca de você. Quando você acolhe ela opera em você. Irmãos, é impossível você ler a Bíblia e Deus não falar com você. É impossível você debruçar sobre essa palavra e essa palavra não mostrar que você precisa de mudança. Pelo menos comigo é assim. Quem aqui é exortado pela Bíblia? Irmãos, como eu sou exortado pela Bíblia, impressionante. Acho que eu sou mais pecador do que vocês todos juntos, porque todas as vezes que eu vou ler a Bíblia eu sou exortado. Deus fala comigo. Eu sinto vergonha da minha vida cristã, eu sinto vergonha do meu ministério. Às vezes eu fico com vergonha de Jesus, fico olhando para a santidade de Jesus, para a beleza da santidade de Jesus, fico com vergonha. Mas o propósito aqui nessa palavra, como eu disse no início, é que Deus quer trabalhar em nós para nos transformar na imagem do seu Filho. E se a palavra não for plantada em nós, irmão, nós não seremos transformados. E mais, não é só a palavra ser implantada em nós, é transformar a revelação de Deus. Preste atenção, estou terminando. É pegar o que Deus falou com você, o que Deus ensinou a você, o que Deus ministrou no seu espírito, pegar isso e transformar em ação. Amém? Diga comigo, Deus fala comigo, Deus me ensina, Deus me dá entendimento. Agora eu preciso transformar esse entendimento em prática de vida. Glória a Deus. Uns tempos atrás eu fui num lugar, num evento, e quem ia ministrar naquele evento era um homem, assim, vou falar o nome dele aqui, mas extremamente importante no Evangelho no Brasil. Assim, todo lugar que ele chega junta multidões. Esse homem é um cara assim, extremamente relevante. E no dia da reunião lá no hotel, eu achei muito legal que ele estava servindo as pessoas.
procurando se as pessoas estavam bem, ia na mesa das pessoas, levando coisa na mesa das pessoas. Eu fiquei olhando para aquilo, né? Falei, está aí um exemplo. A Bíblia diz que o maior entre nós é aquele que serve. Glória a Deus. Irmãos, quantos aqui podem dar glória a Deus pela vida do Adriano? Lá no fundo, dá glória a Deus. Culto aqui funciona por causa do Adriano. Fica em pé aí, bonito. Fica em pé, levanta a mão para Adriano. Levanta a mão para Adriano, fica em pé aí, bonito. Fica em pé. Se você não ficar em pé, nós não vamos orar para você. Aí, ó, tá vendo? Estenda a sua mão para lá. Fala, Adriano, nós te abençoamos. Em nome de Jesus. O Júnior da câmara aí, vocês não sabem, mas as redes sociais agora, ele está me ajudando, né? Aí está filmando para nós, põe a musiquinha aqui, né? O trem está dando problema aqui, mas o problema não é ele o problema não, é a técnica, mas nós estamos melhorando. Aí já fizemos ali o chiqueirinho dele, né? Foi ele mesmo que falou. Quem pode dar glória a Deus pela vida do Oricam, pela vida lá do... fica em pé aí, ô bonito, fica em pé aí. Cadê o Oricam? Denis, fica em pé, vocês dois, abraça vocês dois, fica abraçado vocês dois. Pode abraçar, meu, de boa aí. O Denis, a cara que o Denis fez. Não é assim também não. Levanta a mão, fala, nós abençoamos as suas vidas. No nome de Jesus. Pessoas que estão servindo, irmãos. Glória a Deus. E muitos outros. Não é? Quem recebe, diga amém. Eu falei que não ia passar de 45 minutos, né? Posso terminar? Então olha no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Diga comigo, tornai-vos. Mais uma vez, tornai-vos. É uma prática, é uma decisão, é um ponto de partida. Tornai-vos praticantes da palavra. Porque se você não praticar a palavra, você não engana o pastor. Guilherme, se nós não praticar a palavra de Deus, nós não estamos enganando o pastor. Nós estamos enganando, também não estamos enganando a Deus. Nós estamos enganando a nós mesmos. Amém? Esses tempos, eu ouvi agora um testemunho do Hernandes Santos. Eu fiquei chocado com aquele negócio. Pastor que simulou um acidente para a mulher dele morrer. E o carro pegou a mulher dele. Ele estava numa rotatória aqui em Goiânia. E ele fez com que o carro desligasse na rotatória, para facilitar para o outro bater, pegar o lado da mulher dele. Quebrou a mulher no meio, irmãos. Quebrou as costelas da mulher. A mulher foi parar numa cadeira de roda. Ele fez aquilo de propósito, porque ele já tinha uma outra mulher. Era pastor de uma grande igreja aqui em Goiânia. Ele queria que a mulher morresse e todo mundo entendesse que aquilo era um acidente, e ele assumisse a outra, tipo assim, eu sou livre para casar novamente. Depois a história veio à tona. Você já imaginou um negócio desse? Fiquei chocado com a capacidade do homem. O homem é terrível, queridos. Essa palavra ela é poderosa para nos transformar. Se você acolher a palavra e você praticar ela, você vai ser a cada dia transformado na imagem do Filho de Deus. Amém? Diga comigo, a prática da palavra tem um propósito: me transformar na imagem do Filho de Deus. Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui agora mesmo. Todos aqui são livres. O testemunho não é do Hernani, não. Ele contou o testemunho. Você não entendeu? Quem entendeu? Ele contou esse testemunho. Você achou que era ele? Não, não é ele não. Então desculpa aí, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Todos aqui, qualquer um aqui, Deus falou com você, irmãos, sobre qualquer coisa, sobre fazer algo, começar algo, trabalhar com pessoas. Faça o que Deus falou com você. Posso ouvir um glória a Deus? Faça o que Deus ministrou para você, porque esse é o propósito, que você cresça e trabalhe a vida de outras pessoas.